etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. Que bom então tê-las de volta novamente. E aí então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar início a um novo conteúdo, dessa vez em nosso livro do 7º ano. Como nós sabemos, né? A quarta etapa compreende aí ao 6º ano do Ensino Fundamental 2 e ao 7º ano do Ensino Fundamental 2. Concluímos aí no primeiro semestre, né? O 6º ano e agora então estamos dando início, graças a Deus e ao interesse de todas vocês, ao 7º ano. E aí então o nosso livro é esse que vocês estão observando aí no canto superior. Tá certo, pessoal? E aí, nesse nosso livro, então, o nosso primeiro capítulo, lá da unidade 1, vai tratar, então, aí sobre a cidade e seus desafios. Esse conteúdo, então, está aí no nosso livro da quarta etapa, 7º ano, né? Na página 202. Vamos, então, conhecer, tá certo? Os principais aspectos sobre a cidade e os desafios mais atuais das cidades brasileiras, tá bom? E aí a gente começa dizendo que atualmente nós podemos dizer que até a princípio o ano de 2021, sim, a maioria dos brasileiros vivem em cidades. Então, a maioria dos brasileiros tem um modo de vida urbano, tá certo? Isso graças nos últimos, principalmente 50 anos, ao êxodo rural. Ou seja, pessoal, êxodo é a mesma coisa de saída, ou seja, rural, mesma coisa de campo. Então, o êxodo rural é esse processo de saída de pessoas do campo para a cidade. Então, graças ao êxodo rural, aí durante os últimos 50 anos, a população urbana no Brasil se tornou maior do que a população rural. E aí, para facilitar essa informação, isso que eu falei para vocês, eu quis trazer esse gráfico. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através dos seus últimos dados oficiais, que é do ano de 2010, ou seja, de 11 anos atrás, a população urbana do Brasil, então lá em 2010, correspondia a 84%. E a quantidade de brasileiros vivendo no campo correspondia a 16%. Mas sempre foi assim? Não. Se você observar lá nos anos ou na década, né, de 1940, olha a diferença. A população urbana no Brasil era de 31% e a população rural era de 69%. Porque lá na década de 40, o Brasil ainda tinha uma grande produção, nós podemos dizer assim, agrícola. Não que hoje não tenha, hoje o Brasil tem uma grande produção agrícola. Mas nós podemos dizer que na época era maior, consequentemente a maior parte das pessoas viviam no campo. Como também o estilo de vida. Muitos preferiam morar no campo do que na cidade, uma questão de preferências, uma questão também de sobrevivência, tá certo? Mas como você pode ver aí, isso começou a se inverter, como você pode ver aí no gráfico, na década de 70, né? Entre a década de 60 e 70, a população urbana brasileira passou, então, a ser maior do que a população rural. Observe aí na década de 70, né? A população urbana passou a ser de 50% dos brasileiros, enquanto a população rural era de 44%. Então, a partir da década de 70 é que a maioria dos brasileiros passaram a viver nas cidades. Isso principalmente relacionado ao processo de urbanização, isso principalmente também relacionado a uma busca por uma melhor qualidade de vida nas cidades, buscando uma melhor educação, buscando melhores empregos, buscando uma melhor qualidade na saúde. Então, por essas questões, ali a partir da década de 70, a população urbana, sim, passou a ser maior do que a população rural. E como eu disse, hoje nós podemos dizer que é plenamente, né,
a população brasileira é urbana. Olha o número, 84%. Então, a maioria, e olha que maioria, né? 84% dos brasileiros, sim, moram em cidades. E aí, uma pequena parcela, 16%, vivem no campo, tá certo? Isso aí está no nosso livro, na página 203, no tópico As Cidades, tá bom? E aí, ainda na nossa página 203, tópico As Cidades, é um conceito básico do que viria a ser cidade. Então, cidade é o local onde fica a sede do município, ou seja, aquele local onde ali está a prefeitura, a Câmara Municipal e a comarca do Poder Judiciário. Então, esse local tem uma prefeitura, tem uma Câmara Municipal, tem uma comarca do Poder Judiciário, opa, é uma cidade e ali, naquele local, é a cidade. E aí eu fiz questão de colocar essa observação, independente do número de habitantes. Teve prefeitura, Câmara Municipal e a comarca do Poder Judiciário, é sim cidade. Por exemplo, Picos tem sim uma prefeitura, tem sim a Câmara Municipal dos vereadores, tem sim alguns órgãos de justiça e tem 78 mil habitantes. É uma cidade. São Paulo tem sim uma prefeitura, tem sim também uma Câmara Municipal, tem sim órgãos da justiça e tem em torno de 11 milhões de habitantes. Olha a diferença da quantidade de habitantes. Mas, independente da quantidade de habitantes, as duas cidades, Picos e São Paulo, tem a prefeitura, tem a Câmara dos Vereadores, né, a Câmara Municipal, e tem órgãos de justiça. Portanto, é o que determina ser uma cidade, tá certo, pessoal? E aí, outra coisa importante é que existem duas formas para se originar, surgir uma cidade. Uma das principais formas, ou uma das primeiras formas de surgimento de cidades, foi a partir do agrupamento de pessoas, a partir da junção, né, de pessoas, às margens, geralmente, de rios. Porque as primeiras pessoas, né, lá de milhares de anos atrás, eles vão viver basicamente da agricultura e da criação de animais. Para praticar agricultura, para criar animais, eles necessitavam da água de rios e, consequentemente, então, eles se sedentarizam, se fixam ali naquela região próxima do rio. E aí um grupo de pessoas vai se sedentarizando, vai se fixando ali e foram surgindo então as cidades. Então esse modo de surgir cidade a partir da aglomeração de pessoas, geralmente em margens de rios, para praticar agricultura, pecuária, isso aí é conhecido como então um processo natural de surgimento de cidades. Mas só que há uma outra forma de surgimento de cidade, que é a partir de uma forma que nós podemos dizer intencional, ou seja, há uma outra forma de surgir a cidade, que é quando alguém quer que ali seja uma cidade. E aí, essa forma de surgimento é conhecido como cidade planejada, ou seja, antes não existia nada naquela terra. Se planeja então naquela terra fazer surgir uma cidade, como é exemplo a capital do nosso estado, Piauí, ou seja, a cidade de Teresina, uma cidade planejada. Ali foi intencionalmente construída a cidade. Brasília também foi construída nesse processo. Palmas, capital do estado, né, Tocantins. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Rio Branco, capital do Acre. E Goiânia, capital do Goiás. Então essas são as principais cidades planejadas dentro do Brasil, tá bom? E aí, também na nossa página 203, tem esse tópico, Brasília, a capital planejada. Ou seja, no Brasil, sim, a nossa capital Teresina é planejada, mas também Brasília foi planejada e é uma das capitais planejadas mais conhecidas de todo o Brasil, de todo o mundo. Essa capital, essa cidade, foi mandada ser construída pelo presidente à época, Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil entre 1955 e 1960, tá certo? Sendo que essa capital, então, foi inaugurada por este presidente, Juscelino Kubitschek, o famoso JK, em 21 de abril de 1960, no famoso feriado
de Tiradentes. Tá certo, pessoal? E aí, então, a gente conclui essa videoaula por aqui, desejando a vocês bons estudos. Fiquem com Deus.